João capítulo 16, versículo 1, o título diz: o Espírito Santo, o Consolador. Jesus disse assim: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Quais coisas? Expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai, e nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Então, a gente pode reparar nos evangelhos que Jesus nunca iludiu os seus seguidores, mostrando para eles que a vida deles seria um mar de rosas. Sempre a gente percebe nos discursos de Jesus, ele abrindo os olhos para aquelas pessoas, dizendo: olha, vocês querem me seguir, mas estejam preparados, porque como eu estou sendo perseguido, eles também te perseguirão. A gente vê, por exemplo, quando o Senhor Jesus havia feito vários milagres e havia juntado uma grande multidão, Jesus, lá em Lucas, se eu não me engano, 14, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Mais à frente ele continua e diz: se alguém quiser vir após mim e não aborrecer pai, mãe, irmãos e a si próprio por amor de mim, não é digno de mim. Além dos outros alertas de Jesus com respeito às perseguições, às injustiças, como ele estava fazendo aqui agora para os discípulos, dizendo para eles o seguinte: olha, eu estou avisando vocês para que vocês não se escandalizem, e quando essas coisas acontecerem, vocês se lembrarem que eu já tinha dito. Você sabe, já aconteceu, por exemplo, com você, de às vezes você passar por uma situação e você lembrar de uma pregação, né? Já aconteceu com você, de você passar por uma luta, você passar por alguma coisa no seu trabalho, até em casa, e às vezes você passar aquilo, e parece que aquela pregação de anos atrás vem na sua mente, aquilo que o pastor falou lá atrás, e você diz: olha, bem que o pastor pregou naquele dia, que isso aconteceria. Na verdade, quando você ouviu aquela palavra, era o Espírito Santo já preparando você para aquela luta que você haveria de passar. Amém? Então, a vida com Jesus é maravilhosa, mas ela não está livre de lutas, tribulações, perseguições, como aconteceu com os cristãos no passado. Mas Jesus, ele disse assim para eles: eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Versículo 5: agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Jesus estava dizendo: eu não falei desses problemas, dessas lutas anteriormente, porque eu estava com vocês, mas agora que eu estou dizendo que eu vou embora, vocês estão tristes? Aí Jesus, ele diz, versículo 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então, o Senhor Jesus estava dizendo para eles, porque eles ficaram tristes quando Jesus disse que ele seria crucificado, que ele iria subir aos céus. Então, eles ficaram tristes. Jesus disse que era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo viesse sobre eles. Então, aqui a gente vê duas coisas. Primeiro, que o sacrifício de Jesus, de vir ao mundo, de sofrer na cruz, de morrer e ressuscitar, o que Jesus fez por nós aqui neste mundo, não foi apenas para a salvação da nossa alma, mas também para que nós pudéssemos hoje ter o Espírito Santo, porque se Jesus não tivesse carregado os nossos pecados, nenhum de nós poderíamos receber o Espírito Santo.
Se hoje nós podemos buscar e receber o Espírito Santo, é porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. E por isso, mesmo como pecadores, o Espírito Santo pode habitar dentro de nós, por causa do sacrifício de Jesus, que nos justifica, que nos purifica dos nossos pecados. Continuamos sendo falhos e pecadores, mas por causa do sacrifício de Jesus, nós temos a condição, vamos dizer assim, de receber o Espírito Santo. Amém? Essa é a primeira coisa. E a segunda é que o Senhor Jesus disse que aquilo tinha que acontecer para que o Espírito Santo pudesse ficar com eles, porque enquanto Jesus estava em forma humana, ele estava limitado. Mesmo sendo Deus, ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque ele estava em forma humana, então a sua contribuição para com os discípulos estava limitada. E o pouquinho que Jesus se afastava deles, era o suficiente para eles se meterem em confusão. Não é? Vocês lembram lá, quando Jesus foi para o monte orar, e quando voltou, eles estavam no mar, no meio da tempestade? Não fosse Jesus andando sobre as águas e fosse lá ao encontro deles, eles estavam perdidos. Então, Jesus estava limitado, bastava ele ir um pouquinho orar, e os discípulos já precisavam do auxílio dele. Mas agora, Jesus estava dizendo, eu vou, só que eu vou enviar o meu substituto, que vai ficar com vocês para sempre. Amém? E aí ele diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, um dos papéis do Espírito Santo é o de convencimento. Ele é o agente que convence o pecador do seu pecado. Sem a ação do Espírito Santo, o pecador não é capaz de reconhecer os seus pecados. É ele, o Espírito Santo, que mesmo que a pessoa não tenha sido batizada, porque mesmo que a pessoa não tenha recebido o selo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ainda assim o Espírito Santo atua. Aqui mesmo no capítulo 16, mais à frente, aliás, no capítulo 14 anteriormente ao capítulo 16, Jesus fala para os discípulos que o Espírito Santo habitava entre eles, mas estaria neles. Então, o Espírito Santo, por exemplo, enquanto eu estou aqui pregando, ele está agindo aqui nesse momento. Ele está agindo através dessas palavras para convencer o pecador do seu pecado, para trazer o arrependimento, mesmo em quem não é batizado com o Espírito Santo. É claro que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, essa ação é mais intensa e mais contínua. Mas mesmo o pior dos pecadores, a pessoa mais cruel deste mundo, ainda assim, é possível o Espírito Santo falar com ela e convencer ela dos seus pecados. Por isso que nós vemos testemunhos maravilhosos de pessoas que eram tão ruins, tão perturbadas, mas que um dia se arrependeram. Enquanto que há pessoas que às vezes não são tão cruéis, não são tão perturbadas, vamos dizer assim, mas não se convence e não se arrepende dos seus pecados. Então é o Espírito Santo quem faz isso. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, como Jesus diz aí no versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E ele diz ainda em seguida, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, aí sim, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Alguns dias atrás eu falei sobre este versículo, aqui numa reunião de sexta-feira, para as pessoas que vieram buscar a libertação, que vieram buscar o milagre. Eu havia dito para elas que Jesus, mesmo estando 3 anos com aqueles discípulos, ainda tinha coisas que eles não tinham condições de entender, de suportar. Por isso Jesus disse para eles aqui no versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora.
Em outras palavras, eu quero falar algo muito maior para vocês, eu quero revelar coisas muito mais profundas, eu tenho algo muito maior para ensinar, mas vocês ainda não podem aprender, porque vocês ainda não têm o Espírito Santo. Imagine, nós estamos falando aqui de pessoas que estavam com Jesus quanto tempo? 3 anos. Imagine, eles não estavam 3 anos vindo só a quarta, sexta e domingo, não. Ainda mais os que só vêm no domingo. Esses discípulos estavam com Jesus todos os dias e o dia inteiro. Você faz ideia do que esses discípulos viram? Eles viram Lázaro saindo do túmulo depois de 4 dias, morto. Eles viram Jesus transformar água em vinho, viram os pães e peixes se multiplicarem nas suas mãos. Eles viram coisas extraordinárias que os nossos olhos nunca viram. Ouviram mensagens da boca do próprio Senhor Jesus. Mas Jesus vira para eles e diz: vocês ainda não estão preparados. Se eles não estavam preparados, imagine nós. E por que eles não estavam preparados? Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Então, a gente entende que não ter o Espírito Santo é um limitador. Existem coisas que Deus ainda não fez na vida de algumas pessoas, porque Ele está à espera que essa pessoa primeiro receba o Espírito Santo. Porque existem coisas que Ele só vai fazer no casamento dela, na vida profissional dele, coisas que Ele vai fazer de grande só quando ela tiver o Espírito Santo, porque aí ela tem estrutura para ser uma empresária, aí ele tem condições de ser um marido melhor, uma esposa melhor. Tem gente, por exemplo, que às vezes está lutando para ser feliz na vida sentimental, não consegue ser feliz com ninguém, porque o Espírito Santo está esperando que primeiro essa pessoa seja batizada para depois dar a ela a pessoa certa. Então, é um limitador. Enquanto você não recebe o Espírito Santo, você vive de bençãozinhas, uma bençãozinha aqui, uma bençãozinha ali, mas quando você recebe o Espírito Santo, aí já não tem mais limites, Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida, principalmente coisas grandes na vida espiritual, principalmente experiências extraordinárias com Deus, que você só vai ter quando receber o quê? O Espírito Santo, como os discípulos. Por isso Ele disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Eu não sei se você está acompanhando, e se tem esse hábito de acompanhar as mensagens do Bispo Macedo, na televisão, nas redes sociais. Esses últimos dias, ele tem falado muito sobre o Espírito da verdade e o Espírito da mentira. A gente vê que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Se o Espírito Santo é o Espírito da verdade, o diabo e os demônios são o quê? O Espírito da mentira. E é o que nós temos visto no mundo hoje. A mentira manifestada de várias formas, seja no adultério, seja no roubo, seja no caráter de muitos que são falsos, e até mesmo no que temos visto nas redes sociais, de pessoas que vivem de quê? De aparência. Pessoas que vivem em função de mostrar uma coisa que elas não são. É o espírito da mentira. É o espírito da mentira que convence a pessoa de que não importa como que ela é, o que importa é o que os outros pensam dela. É o espírito da mentira que faz com que a pessoa se importe mais com o que os outros vão achar do que o que realmente ela é. É o espírito da mentira que faz com que a pessoa se convença de falar uma coisa e viver e fazer o quê? Outra, e assim por diante. Mas o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, faz com que a pessoa seja genuína, verdadeira, sincera. É aquela pessoa sem filtro, sem maquiagem. Percebe o que eu quero dizer? Não tem dentro dela o intuito ou a intenção de demonstrar nada que ela verdadeiramente não seja. Ela quer agradar as pessoas por questão de convívio. Eu não quero
mesmo que eu não goste da pessoa, mas também não quero viver um ambiente ruim. Então, eu procuro conviver da melhor forma possível, mas não é uma coisa falsa, não é uma falsidade. Percebe, sim ou não? Então, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que faz a pessoa ela ser verdadeira, genuína, falar a verdade e viver a verdade. E diz: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aqui há um exemplo muito interessante que eu estava vendo o bispo usar sobre o comboio. O comboio, de todos os meios de transporte, ele é o único que só pode andar nos trilhos. O carro, a moto, o autocarro, até o avião, eles podem ir pelo caminho que eles quiserem. Se você está conduzindo o seu carro pela autoestrada e a autoestrada estiver parada, você pode pegar uma nacional e assim por diante. O comboio, não. Se tiver um problema na linha, ele vai ficar ali até o problema ser resolvido. Porque o comboio é obrigado a andar naquele trilho pré-determinado para ele. Ele não anda por outro caminho, ele só anda por aquele único caminho. Então, guarde uma coisa que eu vou dizer para você: o Espírito Santo não é um trilho, que quem recebe é obrigado a andar somente ali. Ele não é um trilho, ele é um guia. E qual é a diferença do trilho para o guia? O guia é aquele que mostra o caminho. Olha, o caminho certo é esse. Mas cabe à pessoa escolher se ela quer andar naquele caminho ou outro caminho que lhe apresentarem. Mesmo quem é batizado com o Espírito Santo. É por isso que quem é batizado com o Espírito Santo também peca. Se não der ouvido à voz do guia, ela vai fazer a vontade dela e vai andar por outros caminhos. Percebe a diferença, sim ou não? Mas ele não vai obrigar. Então, o trabalho do Espírito Santo é dizer o seguinte: fale a verdade. Mas aí a carne vai dizer assim para a pessoa: mas vem cá, se eu disser a verdade, eu vou ser despedido. Se eu disser a verdade, ele nunca mais vai querer olhar na minha cara. O Espírito Santo diz: mas é a verdade que você deve falar, não importa as consequências. O Espírito Santo vai obrigar ela a falar a verdade? Não, mas vai mostrar para ela. Quem não tem um Espírito Santo terá mais dificuldade, porque para quem não tem um Espírito Santo e é guiado pelo Espírito da mentira, ela vai falar a mentira como se fosse, e tem gente que fala tão bem, que parece mesmo verdade, não é verdade? Mas quem tem um Espírito Santo se sente mal, se sente incomodado. Não, eu não posso falar mentira. Mas a consequência vai ser muito grande. Não importa, se eu estou nessa situação é porque eu mesmo causei. Eu vou assumir e vou falar o quê? A verdade. O Espírito Santo mostra o caminho da justiça. Ele convence, ele mostra o caminho da justiça. O justo é você fazer isso. Mas a carne vai dizer: mas todo mundo faz o contrário, todo mundo tem cometido essa injustiça. Mas o Espírito Santo vai dizer: esse é o caminho. E se a pessoa for sensível à voz do Espírito Santo, se ela se deixar convencer pelo Espírito Santo, ela vai praticar a justiça e vai fugir do caminho da injustiça. E assim por diante. Em todos os detalhes da vida, o Espírito Santo sempre vai mostrar qual é a melhor decisão, qual é a melhor opção, qual é o caminho a seguir. Mas o que acontece com algumas pessoas? Muitos vão, com o passar do tempo, vão se esfriando, e é por isso que a gente fala sobre a importância de buscar o Espírito Santo às quartas e aos domingos, de ler a Bíblia, de orar todos os dias, porque se você for batizado com o Espírito Santo, mas não estiver sensível à voz dele, se você estiver na carne, ele vai falar e você não vai, porque você está frio.
Por exemplo, se eu não estivesse usando o microfone aqui, e eu estivesse falando baixo, as pessoas lá no fundo não iam ouvir, porque elas estão longe. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, mas ela está na carne, ela está ficando cada vez mais o quê? Distante. E a voz vai ficando cada vez mais baixa. E vai sendo cada vez mais difícil de você entender o que o Espírito Santo está mostrando para você. Mas quando você está no Espírito, um toquezinho dele já é o suficiente para você, opa, eu já sei o que eu tenho que fazer. E ter mais forças para colocar em prática o que ele mostrou. Entende a diferença, sim ou não? Hoje em dia está mais moderno, mas antigamente, quando você falava no telemóvel, o sinal ficava fraco, e você ficava procurando um lugar da casa para falar melhor, não era assim? Então, quando o sinal está fraco, quando a pessoa está na carne, o sinal está fraco, acontece quando aquela chamada, a pessoa falava e você, eu não estou entendendo, fala de novo, e ele ficava repetindo e você não entendia. Não é que Deus não esteja a falar, é a pessoa que não está mais o quê? Sensível à voz do Espírito Santo. Acontece o que diz lá no livro de Efésios, eu vou mostrar aqui para vocês no ecrã, para você, pega para mim, apaga ali, por favor, a luz para as pessoas verem melhor, quando fala sobre esfriar o Espírito Santo, olha só, não apagar o Espírito Santo, consegue ler? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco, e não apagueis o Espírito. E como é que a pessoa apaga o Espírito? Quando ele fala, e ela não ouve. Quando ele fala, ela não ouve. Não é da noite para o dia, mas é dia após dia isso vai acontecendo. E não só isso, mas também a Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então há pessoas que às vezes entristecem o Espírito Santo. Por quê? Você já ficou triste quando você falou com alguém e ela não te ouviu? Você de repente tem um filho, você tem um amigo que você gosta muito, você dá conselho, você quer o bem, mas parece que você, às vezes, por falar o que ela quer, o que ela tem que fazer, e não o que ela quer, você parece que se torna um inimigo, a pessoa começa a olhar para você como se você quisesse mandar nela, como se você quisesse o mal dela, e você fica triste porque você diz, eu só queria ajudar, eu sei o que é o melhor, porque eu já passei por isso, eu quero tanto ajudar o meu filho, mas ele não me ouve. Então tem gente que entristece o Espírito Santo porque ele está falando e a pessoa não se curva, não se dobra, não se deixa convencer. Então, o Espírito da verdade, que nos guia à verdade, ele fala, mas ele quer que a gente tenha ouvidos para ouvir. E quando a pessoa, ela é sincera, quando ela diz, Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu não quero mais andar pelos caminhos errados dessa vida, eu não quero mais obedecer ao espírito da mentira, eu quero ser uma pessoa guiada pelo teu Espírito, fala comigo, me ensina. Aí o Espírito Santo, se quem não ouve, o Espírito Santo se entristece, o que acontece com quem dá ouvidos a ele? O Espírito Santo se alegra, agora eu posso conduzir você, agora eu posso cuidar de você, amém? Deixa ele cuidar de você, mesmo que o que ele está mandando você fazer, o que ele está guiando você a fazer, não é o que você quer, lá na frente você vai ver que era o melhor para você, mesmo que seja contra a sua vontade, faça, porque se a gente fizer na nossa vida só o que a gente quer, você trabalhava de segunda a sexta? Alguém diria, não pastor, uma vez só por semana, porque também ficar em casa o dia todo, todos os dias, mas na vida a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente precisa, e espiritualmente é assim, vai haver coisas que o Espírito Santo vai dizer para você, e você vai fazer com todo gosto, mas vai ter outros que você vai fazer contrariando a carne, mas o Espírito Santo vai se alegrar e vai mostrar para você que foi a melhor escolha a ser feito, amém? Fiquem de pé, por favor, feche os seus